Olá, meu nome é Felipe Lopes e sejam bem-vindos a mais um Diário de Guerra. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre The Marvel Preview, na verdade só Marvel Preview, número 2. O que é a Marvel Preview? Eu acho que, e aqui é achismo, tá? Eu acho que um pouco indo na onda daquilo que já havia sido feito no passado, a exemplo aí de várias HQs, como Into the Mystery, ou a própria The Amazing Fantasy e outras revistas que apresentavam mais de um personagem, muitas vezes apenas para tentar fisgar aquele leitor casual que vai pegar uma revista aleatória. Marvel Preview tinha a intenção de trazer revistas para um público talvez um pouquinho mais maduro, com a intenção de mostrar alguns personagens, não necessariamente novos, mas sim ambientá-los ali dentro de algum conceito que os autores da época desejavam trabalhar. Então Marvel Preview era um mix. Era um mix que, pelo que eu vi, ao menos nas que eu dei uma pesquisada ali, possuía duas histórias com dois personagens distintos. Foi aqui, por exemplo, que o Blade criou ali a sua primeira fama, acendeu a primeira fama. E foi aqui que o personagem Punisher, o Justiceiro, teve a oportunidade de ter a sua primeira história solo. Então, se formos levar em consideração somente história solo do personagem para a cronologia, essa aqui seria a primeira. Contudo, a gente sabe que ela é a terceira. Já tivemos a oportunidade de ver o Punisher tanto em The Amazing Spider-Man número 129, quanto no número 135, com aquela participação especial do número 134. Mas então vamos falar um pouquinho sobre a revista, sobre as pessoas que trabalharam nela. A primeira coisa interessante a destacar aqui é que essa revista era em preto e branco. Acredito por ela ser uma aposta, eles acharam melhor economizar um pouquinho ali no orçamento dela e lançar ela em preto e branco, o que eu acho que foi bem assertivo. Eu acho que dá para às vezes abrir mão das cores ali para poder investir um pouco mais em criatividade e tal. Acho que isso foi bem interessante. Outro detalhe que eu achei bem interessante dizer sobre essa revista é que ela era uma revista mais focada, aparentemente, em conteúdo adulto. Não necessariamente adulto, 18+, não era Marvel Max, não era nada disso. A questão é que como ela tinha esse foco para um público um pouco mais maduro, então nós tínhamos ali a presença de, por exemplo, várias páginas de uma entrevista com o Tom Paddington, desculpem se eu pronunciei errado, apareceu o nome dele aqui, que foi o criador do livro The Executioner, The Executor, uma coisa assim, que é o livro que deu origem aí ao Justiceiro, foi o personagem que eles se inspiraram. E como o Justiceiro aparentemente estava fazendo um sucesso interessante, o que alavancou a venda dos livros, eu acho que o Dom resolveu aceitar, não plagiar, e talvez até nem existisse tanto esse debate plágio na época. Então meio que a Marvel e o Dom fizeram essa parceria ali, teve uma entrevista gigantesca que eu particularmente não li. A questão é que, além dessa entrevista, nós temos algumas páginas de propaganda, mas são menos propagandas do que de costume. E tem também ali a história de um personagem chamado Dominique Fortune, que é um personagem que simplesmente eu não faço ideia de quem é. E aparentemente, e aqui é mais um machismo meu, porque esse vídeo é sobre o Justiceiro, então eu não pesquisei sobre ele, sobre o Dominique. Aparentemente a Marvel não detém os direitos desse personagem, visto que na revista The Marvel Preview do Marvel Unlimited, que foi onde eu li, tanto a entrevista do Dom quanto a própria história do Dom do Dominique Fortune, que tem cerca de 12, 13 páginas, foram excluídas. Então isso não está naquela revista. Fazendo com que Marvel Preview, no caso do Marvel Unlimited, possui 37 páginas, sendo que no original eram 84. É uma diferença um pouco gritante, mas a gente entende aí que é essa questão da entrevista longa, da mais propagandas também que foram excluídas. Tem o fato de que no Marvel Unlimited páginas duplas contam como uma página só. Então, em resumo, a gente tem 37 contra 84 no original. Nós temos aqui novamente o roteiro do Gary Conway, sendo ainda o único personagem o único roteirista a trabalhar com o Justiceiro. Temos artes do Len Wein, primeira vez que nós temos arte de um outro desenhista que não seja o Ross Andru. Temos aqui a arte final do Howard Chaykin e do Tony DeZuniga, sendo que aparentemente o Howard Chaykin ele participou da revista do Dominique Fortune. Eu não tenho certeza se ele também contribuiu para a revista do Justiceiro, no caso para as páginas que tem o Justiceiro ali. E a capa dessa edição foi pelo Gary Morrow,
que ele também tem uma arte logo no começo ali bem interessante. A revista foi publicada em 1975, não possuindo exatamente a data específica, se não me engano foi 30 de outubro, eu sei que eu vi em algum lugar. E o que eu suspeito é que as aparições do Justiceiro de fato fizeram um certo burburinho, então eles resolveram dar essa oportunidade pro Gary Cohen dar essa tentativa de trazer o Justiceiro para uma revista solo, até para explorar um pouco mais o personagem. Essa revista ela é um divisor de águas entre um personagem que era só um vigilante, sem muito contexto, ele não tinha uma motivação clara para se tornar o que, em partes, muito em partes, ele deve ser o que? Uns 30% do que a gente conhece do Justiceiro nos dias de hoje. Mas vamos falar um pouquinho sobre o enredo então. O enredo ele começa com o Justiceiro em cima de um prédio já apontando uma arma, se preparando ali para fazer o que ele faz de melhor. Ele comenta que recebeu uma dica de alguém para encontrar ali esse assassino e que ia acontecer um assassinato, né? Então ele foi até esse prédio e encontrou de fato um atirador que estava em cima de um outro prédio e utilizando balas contusivas ou balas de borracha, não sei, bala de efeito moral, ele acabou ali neutralizando, entre aspas, esse atirador. Quando ele chegou próximo ao local, ele descobriu que o atirador em questão era o Mike, um cara que ele conheceu lá na época da guerra do Vietnã. E aqui já temos a primeira menção ao Vietnã, né? Depois disso, um helicóptero passa e mata ali o Mike, quase matando o Justiceiro, junto aparentemente para eliminar provas. E o assassinato não ocorre. O Justiceiro segue a única pista que ele tem, que era esse conhecido dele, e descobre onde o Mike morava, em um lugar de Chicago, uma coisa assim, perto de Chicago. Então ele se prepara para ir até lá. Enquanto isso, nós temos ali meio que um abrir portas para a origem do Justiceiro, porque a HQ em si ela não é sobre a origem do Justiceiro. Contudo, nós temos aqui a primeira vez em que é mostrada a origem do Justiceiro. Isso se dá em um avião onde tem ali dois detetives que aparentemente estão indo investigar esses casos aí de assassinato envolvendo ex-militares, que eu já vou falar do próximo assassinato, que vai ser no mesmo molde aqui do Mike. E esses dois policiais comentam sobre o Justiceiro, justamente, não mostrando o nome dele ainda. Eles falam o que aconteceu com o Justiceiro, destacam ali que a família dele foi morta e tal, e mostra ali quadro a quadro as coisas que aconteceram. Resumindo, o Justiceiro e sua família foram para um parque passear. Chegando lá, eles foram, até me fugiu a palavra, eles presenciaram, eles testemunharam um homicídio por parte de um mafioso chamado Bruno alguma coisa, não vou lembrar o sobrenome, se não me engano o sobrenome só aparece um pouco mais pra frente. E para não deixar nenhuma testemunha viva, o tal do Bruno mandou a equipe dele abrir fogo contra o Justiceiro e sua família, fazendo com que toda a família dele morresse, exceto ele. Então ali mostra a origem do Justiceiro, eles falam, nossa, olha o que aconteceu com esse cara e tal, em nenhum momento é dito, isso não justifica o que ele faz, porque até esse momento aqui da história do Justiceiro, de tudo que a gente acompanhou, em nenhum momento existiu esse debate moral, ainda não, tá? Obviamente vai acontecer, mas ainda não existiu esse debate moral. Logo depois de a gente ver esses personagens no avião, a gente também descobre, ou é antes, é meio que ao mesmo tempo, né? A gente descobre que um outro ex-militar cometeu um assassinato em outra parte dos Estados Unidos, utilizando um equipamento X, um armamento X, mas ao fugir do local ele acabou sendo interceptado por um policial que estava ali fazendo vigília, também era um político que ele assassinou, e acabou que esse cara foi assassinado, foi morto por esse policial que estava ali trabalhando no local. Então foi mais um dos atiradores que tinham envolvimento com o exército anteriormente, agora se tornaram assassinos, e acabaram mortos após cometer ali o trabalho que aparentemente eles foram contratados. O Justiceiro vai até Chicago, lá ele fala muito bem de Chicago, chega a ser até uma coisa meio curiosa, e nesse momento acredita-se que o pessoal que contratou esses bandidos já estava sabendo que o Justiceiro estava indo para Chicago. Talvez ele estivesse rondando o Justiceiro para tentar contratar também, não sei, a questão é que eles sabem que o Justiceiro está lá. E aí o Justiceiro, quando chega lá, busca a ajuda de um cara, o Grunge, que logo que eu vi, eu imaginei que ele se tornaria uma figura um pouco recorrente nas histórias do Justiceiro nesse começo, mas não. Quando o Justiceiro pede ajuda pro Grunge, aparentemente para fazer uma pesquisa sobre o Mike, saber tudo o que ele fez ou deixou de fazer nos últimos anos, ele vai embora, ele faz ali, conversa com o Grunge e vai embora.
Ao sair do local, ele quase é atingido por um disparo e ele persegue o cara, consegue encontrar o cara que tentou acertar ele. E logo que ele encontra e vai tentar tirar alguma informação, o cara usa um dispositivo no relógio e se mata. Mais um assassino que se matou ou que morreu por algum motivo logo após tentar assassinar alguém. Acontece que esse assassino em questão, ele estava portando uma arma específica que era a mesma que os outros dois. Então o justiceiro na hora ligou todos os assassinos como sendo de um lugar só. Ao voltar ao apartamento do Grundy, que não dá uma explicação muito clara, o justiceiro descobre que o Grundy acabou sendo atingido por aquele disparo que foi feito contra ele, perdendo assim o provável primeiro ajudante do justiceiro, a não ser que a gente considere também o Ray's Armor lá, que acabou sendo morto também pelo Chacal na primeira aparição do Justiceiro. Então até agora todos que tentaram ajudar o Justiceiro foram mortos. O Justiceiro então segue ele mesmo até a família do Mike, encontrando lá as crianças do Mike. É curioso até porque as crianças recepcionam ele. É um cara com uma caveira no peito, ele não se presta nem a botar uma roupinha por cima, nem botar uma regata por cima. Ele só entra lá na casa, as crianças deixam ele entrar, eles vão conversando ali, daqui a pouco chega a esposa do Mike, a esposa dele tá meio alucinada e tal. E ele acaba até dando um tapão na cara da mulher para ela se acalmar. E enquanto eles estão nessa interação, alguém joga mais uma bomba, aparentemente igual àquela que foi lançada contra o Mike lá no começo, que foi lançada de um helicóptero lá no começo. E essa bomba quase a mata ali, tanto a família do Mike como o Justiceiro mais uma vez. E aparentemente, agora pensando, eu acredito que foi nesse momento que eles descobriram que o Justiceiro está envolvido, né? Quando eles viram ele naquele telhado, junto do Mike. Mas o Justiceiro acaba salvando toda a família ali, a família fica grata, no caso 2 filhos e a esposa conta que nos últimos tempos, né, o Mike estava recebendo ligações de um tal de Mark Christensen. E o Justiceiro não faz ideia de quem é essa pessoa, mas ele vai atrás para descobrir e acaba descobrindo que o cara é um milionário, mora numa mansão no topo de uma montanha lá, o cara é rico pra caramba. Então ele vai lá se infiltrar no lugar para tentar entender o que está acontecendo ali. Ele acaba pegando um guarda logo no começo. Esse guarda é abatido, mas não morto. O Justiceiro ainda não matou ninguém até aqui. E o Justiceiro pega a roupa do guarda e vai se infiltrar lá dentro da casa do Mark para tentar descobrir alguma coisa. Chegando lá, está acontecendo uma reunião. E nessa reunião o Mark está apresentando uma arma. Uma arma Mark alguma coisa, acho que Mark 6. Que é um dispositivo tipo um raio da morte, assim. E ele tem muita tecnologia de armamento e aparentemente ele estava eliminando políticos que estavam se opondo à construção daquelas armas para serem usadas a nível militar nos Estados Unidos. Então ele ia matando os caras para ganhar mais voto para ele conseguir fazer mais dinheiro do que aparentemente ele já poderia imaginar, mesmo morando numa mansão em cima de uma montanha. Só que acontece que esse Mark ele não é bobinho não, ele consegue perceber que o Justiceiro não é um dos seus guardas. E aí ele prepara uma armadilha pro Justiceiro que inclui uma parede de energia, um escudo mágico, sei lá o que é aquilo. O Justiceiro dá mais uns disparos que aparentemente ricocheteiam nessa parede mágica. E depois vários e vários soldados vão até o Justiceiro e o Justiceiro vai lutando contra eles ali um a um. Ele até diz que vai usar o terreno, quase ao estilo lá dos 300 de Esparta. Então ele se prepara para finalmente executar o seu plano, desligar a energia do tal do escudo. Só que curiosamente ele só tem esse plano, ele não tem tipo um plano como vamos desligar a energia e depois pegar o cara, não, o único plano dele é desligar o escudo, e daí ele sai de dentro desse lugar que eu primeiro achei que ele estava preso, mas ele não estava, ele sai por outro lugar e vai pra rua. Quando ele tá indo pra rua, ele lembra, ele imagina, né, que aquele tipo de energia ali precisa de uma fonte de energia, uma fonte elétrica muito grande. E quando ele estava entrando no lugar, ele percebeu que a quadra de tênis trepidava, tremia. Isso não aparece em quadro, mas ele comenta. Então ele vai até a quadra de tênis, instala uma bomba, sai correndo e cabum! Explode a quadra? Não, ele explode a montanha inteira com a tal da bomba. Não fica claro em momento algum quantas pessoas foram feridas, quantas pessoas morreram ou o que aconteceu. Imagino eu que por se tratar de um gerador de energia, que podia ser, por exemplo, a diesel, alguma coisa assim, a explosão acabou sendo potencializada, não sei. Aqui dá pra gente ficar fazendo teoria a noite toda, mas a questão é que o Justiceiro acaba fugindo de lá e segue para continuar a sua guerra. Em dado momento, quando ele tá lá nessa casa invadindo, ele comenta que o Christensen, ele tem cerca de 100 guardas, mais ou menos isso. Levando em consideração que tem mais os funcionários da mansão,
mais ali as pessoas que estavam na festa, né, da apresentação da tal arma, o próprio Christensen. Eu imagino que o Justiceiro nessa bomba aí, se de fato ela explodiu, ele matou mais ou menos umas 130, 140 pessoas. Imaginando assim por cima. Então, dá pra dizer que essa foi a primeira morte que o Justiceiro cometeu de fato na página? Eu imagino que sim. Porque apesar de não ter ali nenhuma vítima comprovada, ainda assim é bem improvável que, dado o tamanho da explosão, todo mundo sobreviveu ali. Então eu acho que essa foi sim a primeira morte em página. Mas fica bem claro que o Justiceiro em momento algum foi um cara bonzinho desde o começo, tá? Ele sempre matou, apesar de não ficar nítido ali na página. Mas vamos às curiosidades. Agora eu vou pegar o auxílio aqui do meu tablet, porque eu anotei bastante coisa. Então vamos lá. Nessa edição nós temos a primeira aparição do War Journal, que é aquilo que dá origem ao nome dessa série aqui, e também a próprias séries do próprio Justiceiro, né? Tem Punisher War Journal e tem também Punisher War Zone, que foi outro termo que ele utilizou pela primeira vez nessa HQ aqui. Nessa HQ em questão, e para quem não sabe o que é War Journal, vamos lá. Nessa HQ em questão ele usa os números, né, as colocações, as posições do War Journal do número 362 ao 368. E o War Journal nada mais é do que um diário de guerra que o Justiceiro grava através da voz. Ele tem um dispositivo que se parece muito com uma munição ali de rifle que ele carrega, e ali ele grava as coisas que ele vai participando, as missões dele e tal. E ele simplesmente fala, registro tal do jornal do diário de guerra. Daí ele fala as coisas daquilo ali. Então, através de toda a HQ ele vai trazendo esses comentários que eu acho muito, muito divertido, porque a gente vê como o Justiceiro pensa através desses War Journal. A gente consegue ver mais dele do que da própria vez, das vezes em que ele fala. Então eu gosto bastante disso, apesar de que nas HQs como por exemplo o Justiceiro Max ou mesmo Marvel Knights e essas HQs que consagraram de fato o personagem, eu não vi em nenhum momento ele gravando nada no diário de guerra dele. Ele não teve tempo, coitado. E aqui uma sequência de primeiras vezes. Nessa HQ é a primeira vez que a gente vê uma base do Justiceiro que não seja a van, aquela van que ele usa, que até o Homem-Aranha tá sempre andando junto com ele na carona. É a primeira vez que ele usa o termo Warzone, como eu mencionei, e é a primeira vez que a gente vê a origem do Justiceiro sendo mencionado. E aqui vamos sobre a morte da família do Castle. Então, pela HQ, dá-se a entender que aquele ocorrido, aquele passeio no parque, se deu na noite logo, no dia no caso, logo após, tá difícil de falar, se deu no dia logo após a volta do Justiceiro do Vietnã. Ou seja, ele voltou do Vietnã, passou uma noite em casa com a família e no outro dia a família foi morta. Eu acho que isso, apesar de não tá tão implícito, mas ele disse que fazia muito tempo que ele não dormia numa cama confortável e tal, que ele estava desacostumado. Algo assim ele comenta, não vou lembrar de cabeça também toda a HQ, mas fica um pouco mais impactante. Pelo menos pra mim parece um pouco pior que ele voltou, ele só teve um gostinho daquela nova vida, ele estava cansado, ele não teve tempo de aproveitar a família dele, e aí ele já perdeu todos eles. Então acho que essa é uma questão bem interessante de a gente analisar sobre a psique do Justiceiro. Além disso, também é interessante ver que nessa primeira origem aqui, eles foram mortos por terem testemunhado um assassinato. Em versões posteriores, acontece de eles serem mortos em fogo cruzado, em uma guerra de gangues, em bala perdida e várias outras coisas. Aqui foi por eles terem testemunhado esse assassinato e o carinha que se livrar das provas. E aqui nós vamos agora para quase uma aula sobre militarismo americano, onde eu vou falar para vocês sobre as medalhas do Frank Castle. Eu achei interessante anotar isso e deixar anotado e salvo aqui, para futuramente, quando for mencionado de novo, a gente ver o que muda. Nessa primeira versão aqui que se falou do Frank Castle, não mencionando ainda o nome dele Frank Castle não foi mencionado, nós temos as seguintes medalhas como medalhas que ele recebeu aí ao longo do seu serviço no exército. A primeira delas foi a medalha de honra, a maior condecoração do exército americano, a estrela de bronze, a estrela de prata e o coração púrpura 4 vezes. E um pouco antes de ele, e logo que ele desertou, no caso, logo que ele desistiu de tudo e resolveu virar justiceiro, ou seja, depois da morte da família dele,
ele tava já para receber a Medalha da Liberdade. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que é cada medalha dessas aqui. A medalha de honra é outorgada ao integrante das Forças Armadas dos Estados Unidos que se distingue de maneira notável por bravura e coragem, com o risco da própria vida acima do dever, enquanto engajado em ação contra o inimigo dos Estados Unidos. É uma medalha que é ganha em guerra quando a pessoa extrapola, faz mais do que um ser humano normal poderia fazer. Basicamente é isso. A estrela de bronze é outorgada por bravura, atos de mérito ou serviço meritório. É a quarta mais importante medalha na ordem de precedências. A estrela de prata é concedida por qualquer pessoa que, servindo em qualquer unidade das Forças Armadas dos Estados Unidos, distingue-se por si própria ou por extraordinário heroísmo. Então, no caso, a grande diferença aqui é que a de bronze ela pode ser recebida por bravura, por um ato heróico, corajoso e tal. A de prata é por uma ação que a pessoa executou por conta própria, sem auxílio de mais ninguém, e que acabou ali salvando vidas e tal. Já a de honra é quando a pessoa realmente colocou a vida em risco e acabou, às vezes acho que até morrendo mesmo, a pessoa pode receber a medalha de honra póstuma. Temos ainda o Coração Púrpura, que é uma condecoração militar dos Estados Unidos, outorgada em nome do presidente a todos os integrantes das Forças Armadas que sejam feridos ou mortos durante o serviço militar. Então dá-se a entender aqui que como ele ganhou 4 corações púrpuras, significa que ele serviu 4 vezes no exército ao longo aí da sua jornada, né? Ele fez 4 campanhas no exército. Imagino eu que seja isso, foi ferido nas 4, ou ele só foi ferido 4 vezes. Isso eu não entendi muito bem. E a mais interessante dessas aqui é a Medalha da Liberdade, projetada para reconhecer os indivíduos que fizeram uma contribuição especial meritória à segurança ou interesses nacionais dos Estados Unidos, paz mundial, cultural ou outras importantes iniciativas públicas e privadas. Embora seja um prêmio civil, criada por uma ordem executiva, também pode ser dada a militares e levada no uniforme. Ou seja, essa medalha aqui, ela não é uma medalha militar, ela é uma medalha que existe nos Estados Unidos, talvez exista algo assim no Brasil também, e ela tem a intenção de premiar civis, é quase um prêmio Nobel da Paz, em forma de medalha. E o Justiceiro iria receber também essa medalha pelos atos dele. Imagino que não tinha uma definição de qual foi o ato específico que deu essa medalha para ele, mas ele também ia receber essa, já estava marcado para ele lá receber com o presidente, só que ele acabou desertando, então essa medalha ele não recebeu. Então tá, já conversamos bastante sobre essa HQ, mas eu quero incluir agora uma coisa que eu acabei esquecendo em alguns dos nossos outros diários de guerra, uma pequena resenha. Então, vamos falar sobre alguns pontos que eu acho que são interessantes de se destacar nessa HQ. Eu não acho que vale a pena fazer uma review de uma HQ de 1975. Afinal de contas, foi escrito em outros tempos. Quem sou eu para analisar algo que foi feito há tanto tempo, né? A HQ tem aí quase 50 anos, né? Então, a primeira coisa que eu acho interessante de analisar é que nesse momento, e aqui vamos analisar como forma de estudo e não como forma de crítica, nesse momento o Justiceiro estava perdido, não tinha uma definição sobre o que exatamente ele ia ser, o que exatamente ele ia caçar. Ele era simplesmente um vigilante de rua que agia com base naquilo que aparecia. É a impressão que a gente tem logo de começo, quando o Justiceiro recebe ali uma dica que leva ele até o assassino ali, que no caso era o Mike. Por que eu acho que isso não era muito interessante? Porque eu acho que tira um pouco de toda a estratégia, de toda a inteligência militar que o Justiceiro tem. Então, talvez se fosse uma coisa do tipo, ao invés do Justiceiro começar já seguindo uma dica, ele recebesse a informação através da TV, de alguma coisa assim, de algo que já aconteceu, tipo aquele assassinato que deu certo, fosse o primeiro e depois ele encontrasse o Mike. Eu acho que seria mais interessante porque aí ele ia iniciar uma linha de investigação para chegar no segundo assassino, né? Então aqui eu acho que é uma coisa que aos poucos vai se ajustar na carreira do Justiceiro, mas que aqui não estava muito definido. E o quanto não estava definido o modo do Justiceiro trabalhar também vem no fato de que ele entrou na casa do Mike vestindo o uniforme de Justiceiro, como se ele fosse simplesmente um personagem qualquer. Eu acho que incluir ali uma roupa mais civil nele também seria uma coisa interessante para trabalhar um pouco mais dessa inteligência do personagem. Mas o que tentaram apresentar aqui foi de fato um personagem que luta pela justiça, apesar de que nesse momento é só isso mesmo.
Não dá a entender que ele é um assassino frio e cruel. Não dá a entender que ele vai matar as pessoas simplesmente sem se preocupar com o resultado, que ele vai explodir uma bomba e destruir ali uma montanha. Porque até aqui o Justiceiro tem essa passada de pano. O Justiceiro dá um tiro, acerta alguém, bala de borracha, bala de borracha, não foi bala de verdade. E aí acaba que o Justiceiro não tem ainda essa construção. Então eu imagino que uma criança que fosse olhar na época não ia perceber que o Justiceiro matou 150 pessoas, 130 pessoas. Porque realmente a HQ não queria mostrar isso. Então acaba que estava um pouco indeciso sobre o que ia ser feito aqui com o personagem. Então eu acho que a intenção dessa HQ, acima de tudo, era mostrar a origem dele. Vejam, esse cara sofreu. Esse cara tá fazendo isso porque ele sofreu e agora ele busca justiça. Ou punir os culpados. Vingança, sei lá. Outra coisa que eu acho que essa HQ se perdeu um pouquinho foi no modo que o Justiceiro age, no modus operandi que ele executa para realmente fazer ali as missões, ou seja lá o que for que ele está fazendo. Eu acho que o Justiceiro não tem uma linha muito clara de raciocínio, o que em partes começa a ser trabalhado no momento que ele faz a pesquisa para saber quem era, qual era a família do Mike e tal. Apesar disso, eu sinto que faltou ainda mostrar como é que ele vai chegar até lá, como é que ele chegou a essas deduções e tal. Essa questão poderia ser muito bem tratada no diário de guerra dele, mas realmente acaba sendo um pouquinho esquecida. E isso é um ponto negativo até os dias de hoje, porque eu não vejo, e vamos voltar aqui em Justiceiro Max mais uma vez, eu não vejo o Frank Castle se preparando para uma missão e mostrando esse preparo dele. O foco é simplesmente na ação que ele executa para finalizar aquela missão, e não propriamente no como ele vai fazer isso, qual é o plano dele. E isso acaba deixando as coisas um tanto quanto num limbo. Por quê? Porque existe toda uma crítica de que se existisse uma pessoa igual o Justiceiro, ela seria uma pessoa a má. A questão é que, visto como é mostrado nos quadrinhos, fica provado por A mais B que se existisse uma pessoa como o Justiceiro, ela talvez não teria passado de 5 assassinatos. Então ela teria sido morta muito facilmente, porque o Justiceiro simplesmente conta com a sorte em boa parte das suas ações. Em boa parte das coisas que ele faz, ele simplesmente entra num lugar, chuta a porta, atira em todo mundo e beleza, tá resolvido. Assim como ele fez aqui, do tipo de tem 100 soldados, ele fugiu correndo dos 100, plantou uma bomba, saiu correndo, os caras morreram e ele ficou bem. Então eu acho que trabalhar esse modus operandi do Justiceiro é legal, mas também é perigoso, visto que a gente sabe que tem pessoas que simplesmente não conseguem separar o joio do trigo e poderiam acabar simplesmente utilizando esse modus operandi para executar. Então aqui é uma crítica minha, de uma pessoa que tem sã consciência, que jamais pegaria uma arma e sairia atirando por aí, de que eu gostaria de ver como é que é a linha de raciocínio dele. Por outro lado, eu sei o quanto isso poderia ser perigoso, talvez mais hoje em dia do que na época. Então é uma crítica, mas não é exatamente uma crítica, é, como eu disse, é um estudo de como o personagem funciona e como ele pode impactar os seus leitores. E daí nessa coisa de não sabemos o que vamos fazer com esse personagem, o Justiceiro continua nesse limbo, nesse em cima do muro, onde ele não é um personagem de HQ de hominho, mas ele também não é um personagem de HQ adulta. Então ele fica naquela, atira em todo mundo, bala de borracha. E aí isso acaba trazendo essa questão de que os próprios leitores, os próprios escritores não sabiam o que fazer com o que eles tinham em mão. E, mais uma vez, eu acho que realmente o Justiceiro é o personagem certo, mas ele devia permanecer em livros, ele devia permanecer em outros lugares, realmente focados para o público adulto, e não na HQ de super-herói para criança, que era o que as HQs eram na época, né? Hoje em dia talvez alguém se ofenda se eu falar assim, HQ é coisa de criança, mas na época de fato era. As HQs, principalmente Homem-Aranha e Companhia Limitada, eram para criança. Marvel Preview aparentemente vem para suprir uma demanda de um público mais adulto, mas ainda assim, com toda certeza, as crianças também tinham acesso. Então é isso que eu tinha para falar para vocês sobre Marvel Preview número 2, o nosso terceiro diário de guerra, e aqui eu vou deixar uma surpresa para vocês. Talvez apareça no vídeo, eu não tenho certeza porque eu ainda vou editar o vídeo e vou decidir aqui se eu diminuo o zoom, aumento o zoom. A questão é que eu já estou preparando uma nova série. A série do Demolidor,
onde nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos trabalhar ali essa conversa desde a primeira HQ e vamos esmiuçando o personagem. Eu vou acompanhar na HQ do Demolidor através das edições definitivas. Eu tenho a 1 e a 2, pretendo comprar as próximas assim que for possível. E assim que eu encontrar alguma HQ que não tá tanto na 1 quanto na 2, na 3, que não tá dentro da cronologia, eu vou optar pela leitura online. Mas acaba que o Demolidor vai ser um pouco mais fácil, porque tem essa opção. E gravando aí um vídeo por semana, aqui tem cerca de 20 HQs. 4, 8, 16, 17, 18, 19, 20, tem 21 HQs aqui dentro. Poderia simplesmente ter olhado aqui embaixo, do 1 ao 21. Então só aqui já vai meio ano de vídeos, o que vai nos proporcionar aí bastante conteúdo pra gente trabalhar. Se eu conseguir fazer uma por semana, e eu peço que vocês apoiem esse vídeo aqui, deixando like e tudo mais, para que a gente possa continuar com esse trabalho que eu tô gostando bastante de fazer. Então é isso, muito obrigado. Se gostou, deixa o like, compartilha esse vídeo lá naquele grupo de quadrinho que vocês participam, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais dessa HQ. E aqui vai uma coisa que eu vou deixar de bônus para quem assistiu até o final, porque eu esqueci de falar. Essa HQ até hoje não saiu no Brasil. Marvel Preview número 2, no caso essas aventuras do Justiceiro, sendo a primeira aparição da origem dele, nunca foi publicado no Brasil. O que é um tanto quanto triste, mas eu imagino que tem algumas questões aí com relação a... Será que vale a pena trazer essa HQ? Colocar com o que essa HQ? Eu acho que seria interessante trazer, por exemplo, uma HQ do Círculo de Sangue, acho que é. Não sei, a primeira série do Justiceiro. Seria interessante trazer ela e trazer também essa Marvel Preview. Seria bacana pra caramba, né? Mas ela continua não estando no Brasil até os dias de hoje. Imagino que ela tenha ficado só nos Estados Unidos. Então tá, muito obrigado, um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e fui!